Bem-vindo ao nosso segundo vídeo de aula da Carta aos Filipenses. Tenho certeza que você já deu uma olhada no nosso material de estudo, que está na plataforma do Saber Criativo, e se interessou mais também por outros cursos que nós vamos oferecer ao longo deste ano, também abordando outros livros do Novo Testamento, Evangelhos, Atos, Cartas Paulinas, quem sabe Apocalipse e por aí em diante. Na verdade, o Apocalipse, você já deve saber, já existe um curso com material escrito na própria plataforma do Saber Criativo. E ele também é gratuito. Então vai lá e faça esse estudo também, que vai ser muito edificante e informativo para você. Bem, a aula passada a gente abordou uma pequena história da evangelização da cidade de Filipos pelo apóstolo Paulo e sua equipe missionária. Timóteo, Lucas, Silas e o que aconteceu por ali. A gente viu como houve um problema mais ou menos com 3 semanas de atividade de Paulo na cidade de Filipos, e esse problema começou quando ele atacou de frente, enfrentou de frente os costumes locais da população, no caso uma moça que oferecia serviços de adivinhação e previsão da vida das pessoas por dinheiro, e depois isso ocasionou o aprisionamento de Paulo e Silas, e isso levou, por outro lado, à conversão da família do carcereiro. O que o narrador de Atos, que aqui nos conta essa história em Atos 16, quer nos mostrar é que por trás dessas situações de sofrimento estavam oportunidades para a pregação do Evangelho. Por meio delas, as pessoas vinham a conhecer a Jesus Cristo e se convertiam e criam então nele. E assim as igrejas se formavam. Esse padrão, vamos dizer assim, vai ser exatamente isso, um padrão, porque vai se repetir nas demais cidades onde Paulo vai estar evangelizando. Daí para frente, ele segue pela Macedônia, descendo em direção a Acaia e chega até Corinto. Mesmo em Corinto, onde Paulo permanece cerca de 1 ano e meio, essa permanência começa com uma aceitação maravilhosa e vai terminar depois com uma perseguição, levando Paulo então a deixar a cidade. Esse processo continua e continua em vários outros momentos. Parece que é um padrão da atividade missionária de Paulo na região da Macedônia e da Acaia, e que também vai se repetir depois, anos depois, na cidade de Éfeso, na Ásia Menor, quando Paulo fica por lá cerca de 3 anos e meio, com um sucesso estrondoso, segundo o narrador de Atos 18 e 19, seguida de uma prisão e uma perseguição e uma prisão, sendo que Paulo, nessa prisão, ele fica impedido de desenvolver o seu trabalho missionário. Essa maneira das coisas acontecerem leva Paulo a refletir sobre, e afinal de contas, o que é que acontece no meu trabalho de evangelização e por que faz parte do plano de Deus que junto com o Evangelho venha o sofrimento, ou junto com a evangelização venha a perseguição. Portanto, essa é uma questão, digamos, teológica, que Paulo levanta a partir da sua prisão em Éfeso, e nós vamos ver isso um pouco melhor no próximo vídeo, quando tratarmos da teologia da carta. Então veja bem, nós tratamos da história, agora, ou do contexto, agora a gente quer tratar da literatura. Isto é, a carta é um texto, toda carta é um texto, e é um texto escrito. Por isso é uma literatura, é uma obra literária. Foi assim confeccionada assim. Paulo diz várias vezes que ele escreve, o que significa que ele pega um papiro, e ele então pega uma pena, e ele então escreve uma carta. Uma carta é então um gênero literário. Paulo poderia ter escrito usando alguma outra forma literária. Poderia ter escrito um tratado, poderia ter escrito um livro,
Ele poderia ter escrito na forma, por exemplo, de provérbios, usando outros tipos literários. Poderia ter feito um monte de coisa, mas Paulo escolhe escrever uma carta. Por que escrever uma carta? Porque ele recebe uma visita de Epáfras, ou Epafrodito, que é um membro da comunidade de Filipos. Então a gente percebe que nesse período de 1 ano e meio a 2 anos, entre a saída de Paulo de Filipos, a estadia depois em Corinto, na Acaia, depois o retorno para Jerusalém e Antioquia, e nova estadia em Éfeso, então o prazo aí de 2 anos, ou a 3 anos, a relação entre Paulo e a igreja de Filipos permaneceu. E isso nos coloca uma atitude assim, né, muito, uma reflexão muito interessante, né, que é o fato de a igreja de Filipos ter permanecido, mesmo sem a presença de Paulo e com a ajuda dos seus auxiliares, mas sem a presença contínua deles, enfrentando as dificuldades de perseguições locais e imperiais, como legais dos magistrados da região e a lei romana, e crescido também, né, se desenvolvido, a ponto de ter novos membros, como no caso Epáfras, Epafrodito. Por isso que Paulo, ao receber visita de Epafrodito na sua prisão, na sua cela, ele recebe e envia Epafrodito de volta para Filipos. Claro, Epafrodito não está preso, quem está preso é Paulo. E então envia, junto com Epafrodito, uma carta. Ora, por que ele envia uma carta se Epafrodito não estava voltando pessoalmente, e pessoalmente não poderia ter dado os agradecimentos, as recomendações, os louvores que Paulo ele poderia ter enviado oralmente, verbalmente, por meio de Epafrodito? Poderia ter feito isso, concorda? Mas ele não faz, ele escreve uma carta. A gente percebe que o Paulo faz isso porque ele tinha o hábito de corresponder-se com as suas igrejas. Então olha que outra coisa importante também a gente descobre aí, que é essa atividade literária do apóstolo Paulo. Não é só aos Filipenses que Paulo escreve aos Colossenses, Paulo escreve aos Efésios, Paulo escreve aos Romanos, Paulo escreve aos Coríntios, Paulo escreve aos Gálatas. Então Paulo desenvolve durante a sua atividade missionária de pregação, quer dizer, uma atividade bastante oral, verbal, de discurso, uma outra atividade paralela de escrever, ou literária. E para escrever, ele escolhe o gênero da carta. Por que da carta? Porque se tratando de correspondência entre Paulo e suas igrejas, isto é, entre pessoa e pessoas, ou as cartas individuais entre pessoa e pessoa, Paulo escreve a Timóteo, Paulo escreve a Tito, Paulo escreve a Filemon. Então, tratando-se de uma correspondência, qual é o gênero adequado para uma correspondência entre as pessoas? É a carta. Nos momentos que a gente vive, o gênero adequado para corresponder entre as pessoas, principalmente quando você tem um celular, qual é? É o WhatsApp, né? Ou um Twitter, né? E outro recurso que a gente dispõe. Tá? Assim como para escrever um WhatsApp você precisa de poucos caracteres, né? Ou um Twitter, 40 caracteres, alguma coisa assim, também uma carta ela tem que ter um jeito que você tem que se conformar a ela. Portanto, quando você está lendo a carta aos Filipenses, preste atenção, você está lendo uma carta. A carta aos Filipenses. Tá? Entenda que você está lendo uma correspondência de Paulo com a igreja de Filipos, ou com os crentes de Filipos. Isso já coloca duas situações aí para nós. A primeira situação é que Paulo escreve. Escrever não é a mesma coisa que falar. E a segunda situação é que ele escreve uma carta que vai ser lida. Vai ser lida numa comunidade de crentes. E crentes que já têm, então, uma familiaridade com aquele que escreve para ela, que é Paulo, porque essa familiaridade vem desde a fundação da igreja. Talvez os mais novos da igreja de Filipos sequer tivessem conhecido até então a Paulo. Talvez Paulo já tenha feito outras viagens à cidade de Filipos e encontrado os irmãos uma segunda, terceira, quarta, quinta vez. Essa relação da igreja de Filipos de enviar uma oferta para Paulo mostra provavelmente, ou certamente,
que Paulo já tinha um contato mais frequente com a igreja e que ele já havia recebido da igreja outras ofertas e outras visitas de irmãos e irmãs. Portanto, a gente vai construindo aí a partir da carta um ambiente de vivência, um contexto vivencial, uma maneira de entender como é que se dão as relações aí entre Paulo e a comunidade de Filipos, que são relações realmente comunitárias, realmente amigáveis entre a igreja e o seu apóstolo Paulo. Então, Paulo escreve uma carta. Como é que você escreve uma carta? Você vai observar que, de início, Paulo está dizendo lá, eu, Paulo, com mais alguém, e aos bispos e diáconos, aos que estão em Filipos, ele tem uma saudação. Depois vem o que é comum, uma ação de graças. Isso também era comum numa carta. Você deve perceber que se Paulo escreve uma carta, ele não vai fazer diferente de qualquer outra pessoa escrever uma carta para uma outra pessoa, uma comunidade. Ele escreve uma carta dentro dos padrões da época de uma carta. Então vem, depois da saudação, as ações de graças. E normalmente essas ações de graças levantavam o motivo das ações de graças. E depois do motivo havia um comentário sobre esse motivo, normalmente de caráter mais narrativo, uma história das razões para esse motivo pelo qual se está agradecendo. E você vai observar que Paulo segue bem direitinho esse padrão literário, né? Porque ele está agradecendo a visita, a oferta, a lembrança dos filipenses, ao mesmo tempo em que ele destaca a sua própria lembrança dos filipenses. Ao mesmo tempo também, ele está agradecendo porque a lembrança dos filipenses vem trazer um consolo para Paulo no meio da sua perseguição, que ele diz, estou preso e sofrendo por causa da pregação do Evangelho de Cristo. Ao mesmo tempo ainda, Paulo está dizendo que essa perseguição faz parte da sua atividade missionária, mas não só da atividade missionária dele, Paulo, mas da recepção do Evangelho. Os que recebem o Evangelho eram perseguidos. E a igreja de Filipos experimentou isso também e experimentava ainda. Então Paulo descreve o seu sofrimento na igreja de Filipos, quando a evangelização lá, enquanto que também descreve e reconhece o sofrimento da igreja após receber a pregação de Paulo. Paulo também menciona que há pessoas que têm se aproveitado da divulgação do Evangelho, promovida por ele, para continuar essa divulgação na medida em que ele está preso. Mas que não são exatamente pessoas ligadas a Paulo, a sua equipe, e ligadas à igreja de Filipos. São outras pessoas. Ele conta uma história também sobre como essas pessoas, às vezes, exatamente por não compartilharem do Evangelho de Paulo, faziam coisas que Paulo não estava gostando muito e apreciando muito o que eles estavam fazendo. E Paulo então compara o seu comportamento como evangelizador com o comportamento dessas pessoas como evangelizadoras. Depois então, Paulo vai desenvolver um certo conteúdo que a gente chama mais de doutrinário, não no sentido de dogmático, né, mas no sentido de ensinador. Paulo é um instrutor por excelência. Tão bom quanto evangelizador, ele era um ensinador. Ele evangelizava suas igrejas, depois ele se tornava um instrutor das suas igrejas. Boa parte da correspondência paulina é para instruir. E na carta aos Filipenses ele aproveita para instruir também. Só que toda a instrução de Paulo tem a ver com uma necessidade de instrução da comunidade. Paulo nunca parte do abstrato. Ele parte sempre de uma situação concreta da sua comunidade. Talvez Romanos e Efésios sejam as cartas mais abstratas de Paulo nesse sentido, de um tema que não tem muito a ver com uma situação concreta da comunidade a qual ele escreve. Ao escrever, Paulo então toca na questão da relação entre os irmãos da igreja. Parece que Epafrodito disse isso para ele, que havia um certo conflito e competição, então Paulo ensina sobre isso. Paulo vai ensinar sobre uma conduta adequada na igreja, como é que deve ser a comunhão e a convivência entre eles. E depois Paulo retoma o fato da que ele chama de falsos apóstolos, sendo um pouco mais duro e incisivo sobre o que ele pensa dessas pessoas que estavam pregando o Evangelho nos campos considerados de missão de Paulo
aproveitando-se da sua ausência por causa exatamente da sua prisão. Ao final, Paulo então termina a carta com as orações de praxe, as saudações de praxe, onde nessas saudações e orações ele estimula a vida da comunidade, o apego, a firmeza, a constância, que são comuns também numa carta, quando você está finalizando, né, dizer alguma coisa boa e de estímulo encorajador, que é outra coisa importante em Paulo, é o encorajamento de suas comunidades. Então ele finaliza com as saudações finais que estão com ele e dele mesmo. Bem, a carta aos Filipenses é uma carta, diríamos, muito vivencial, muito biográfica, às vezes até autobiográfica. Paulo fala muito de si. E, ao falar de si, ele reflete muito sobre a sua atividade missionária, sobre o evangelho que ele prega e sobre as igrejas que se formam e que precisam entender o que elas são, o que elas estão fazendo, como elas vão viver, o que foi, afinal, que Deus fez por meio de Cristo quando elas receberam o evangelho pregado por Paulo. Temos aí já uma estrutura, uma organização para a teologia de Paulo na carta aos Filipenses, e é isso que a gente vai ver no último vídeo. Logo depois que você desligar esse aí, você já pode entrar nesse assunto do último vídeo. Espero que você tenha gostado e prossiga nos estudos e nos cursos do Saber Criativo. Até lá!